Acorda, Brasil! O ano de 2020 está terminando. Faltam apenas algumas horas para terminar este tão difícil ano. Para alguns, por que não dizer para muitos, um ano de perdas. A família que perderam tantos membros. Por que não dizer a igreja que perderam alguns fiéis? O comércio talvez perdeu alguns dos seus fregueses. Os governos perderam alguns de seus contribuintes e assim sucessivamente. Foram muitas as perdas. Mas eu gostaria de te convidar nesta última hora do ano para nós refletirmos sobre uma palavra. Um ano de perdas para muitos, sim. Mas pior do que as perdas é você se perder. E graças a Deus que nós não nos perdemos. Nós estamos aqui vivos e agradecidos a Deus, pois até aqui o Senhor nos ajudou. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, capítulo de número 9, ali começa uma mudança na história de Israel. E o texto bíblico vai nos contar que se perderam as jumentas de Quis. As jumentas naquela época era um animal de muito valor. Seria, quem sabe, como alguém ter um carro do ano agora. Mas o fato é que se perderam aquelas jumentas. E o que eu quero te convidar a pensar comigo é que a partir do momento que as jumentas se perderam, Saul pega um dos seus moços e sai para procurar aquelas jumentas. Eles caminham por 3 dias e não encontram as jumentas. Mas o que o texto deixa claro é que por causa das perdas, Saul e o seu moço saem da zona de comodismo. Por causa das perdas, houve uma mudança. Por causa daquela perda das jumentas, houve uma ação, uma reação e assim sucessivamente. Eu gostaria de então te convidar para refletir. O ano de 2020 pode ter sido um ano de perdas, como relatamos há pouco, para muitas pessoas. Porém, as perdas muitas das vezes é que nos leva a sair da zona de conforto. Por que não também considerarmos que é na perda que Deus mais trabalha na nossa vida? Quando olhamos para os personagens bíblicos, e por que não dizer quando olhamos para a história da nossa vida, sabe quando foi que Deus mais trabalhou na minha e na tua vida? Foi quando você estava vivendo momentos difíceis. Então o ano de 2020 pode ter sido um ano de muitas perdas, mas é um ano que Deus trabalhou tanto em nossas vidas, e através das perdas Ele nos tirou da zona de conforto, nos tirou daquela rotina que muitas das vezes estávamos vivendo. E com certeza, quando você começa a olhar com esse prisma, você começa a ver que as perdas, elas nos fazem, muitas das vezes, pessoas diferentes. Se as jumentas não se perdem, Saul e o seu moço estavam em casa, quem sabe de braços cruzados, sem ter nada para fazer, mas por causa da perda, eles tiveram uma mudança na sua vida. Com certeza, as perdas nos levaram a uma mudança drástica. Muita gente mudou completamente a rotina da tua vida. Mas eu quero que você pense sobre isso nessa reflexão. Podemos até ter perdido alguma coisa, mas não nos perdemos. Saul, ele perde as jumentas, vai atrás, e ao 3º dia ele percebe uma coisa: ele não está achando que perdeu, e aí ele considera tudo com o seu moço e diz: olha, é melhor a gente voltar, porque senão o meu pai vai se preocupar mais conosco do que com a jumenta. Sabe o que eu entendo disso? Que por mais que Saul viu a jumenta se perder, mas ele considera-se mais importante do que as jumentas para o seu pai. Depois de um ano de perdas, eu te convido a pensar: pior do que as perdas é você se perder.
Pior do que as perdas é você perder o sentido da vida, é você perder o valor, perder o equilíbrio. Saul viu as jumentas de seu pai se perder, saiu em busca delas e não achou, mas chegou uma hora que ele entendeu que ele tinha mais valor do que as jumentas, e por isso ele pensou em voltar. É lógico que é nesta hora que a gente vai ver como é importante as pessoas com que a gente escolhe para caminhar com a gente, porque a gente vai ver aquele moço acreditando que Deus poderia orientar, usar alguém para poder guiar eles naqueles momentos. Eu acredito também que neste momento de perdas, nesta virada de ano, mas Deus, Ele tem uma palavra, Ele tem uma direção para mim e para a tua vida. Ele não nos abandonou. Nós vamos ver que Deus vai usar aquele moço para ir até a casa do profeta Eliseu, e ele vai dizer para Saul: descansa o teu coração. As jumentas que você saiu para procurar e não achou, alguém já achou, porque a vida é assim, nem sempre aquilo que a gente perde é a gente que acha. Só que tem uma coisa, através daquela perda, Deus levou Saul para um outro momento da sua vida. Da mesma forma, eu te convido para pensar comigo e acreditar nesta palavra. Você pode ter sofrido alguma perda neste ano, e talvez você não conseguiu recuperá-la ainda, mas eu quero crer e profetizar sobre a tua vida que há um mistério de Deus em tudo isso, e que Deus tem um ano de 2021 com muitas bênçãos, com muitas surpresas para mim e para a tua vida. Com certeza foi surpreendente para Saul chegar na casa de um profeta que disse para ele: desde ontem eu estou te esperando aqui, porque Deus já tinha me avisado que você estaria aqui. Talvez você pensou que não romperia 2020, talvez alguém viu, olhou para você e diz: ele não vai conseguir, mas eu e você estamos rompendo 2020, e eu quero profetizar para a tua vida: Deus tem mistérios, Deus tem bênçãos para mim e para você em 2021. Saul saiu de casa sofrendo perdas, não encontrou o que foi buscar, mas ele sempre lembrou que ele era mais importante do que o que tinha perdido. Ele tinha mais valor para o seu pai do que o que ele tinha perdido. Reflita sobre essa palavra. Pode ser que você não alcançou tudo que você almejou em 2020, mas você tem mais valor do que as perdas que aconteceram. E com certeza, o Deus de Saul, o nosso Deus, Ele tem grandes bênçãos para mim e para a tua vida em 2021. E como profeta de Deus, eu profetizo sobre a tua vida que Deus tem vitórias para mim e para você. Saul chega na casa de Samuel, e lá tem uma porção reservada para ele. E na casa de Samuel, no outro dia pela manhã, ele que saiu de casa com um cabresto na mão, vai voltar com a promessa de um cetro para ser rei de Israel. Ele que saiu de casa um filho de Quis, agora vai voltar com a promessa muito maior, porque Deus é que mesmo no meio das perdas, Ele trabalha na minha e na tua vida, e Ele tem grandes mistérios, grandes bênçãos para mim e para você. Feliz 2021, em meu nome, em nome da minha família, eu desejo a você um 2021 cheio de bênçãos de Deus, em nome de Jesus, amém.